E não é bailando, é conversar, não é? É isso mesmo, é Agora, conversando. Conversando, nós gostamos mais da parte do conversar. É isso, nós somos mais de conversa. E temos aqui um convidado muito especial em estúdio, que é o António. O que é que o António vem cá fazer, Catarina? Vem-nos falar sobre a peça, o espetáculo de artes de rua, A Feira. Não é assim, António? Muito bem-vindo. Olá, António, e obrigada Olá, por estares aqui presente e para nos falares um bocadinho mais sobre este espetáculo que está quase aí a acontecer, não é? Exatamente. Que é mesmo assim? Bem, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é um gosto estar na vossa companhia. Amanhã, de facto, vamos apresentar a peça à feira, será no Ramalhal, às 21 horas e repete às 22h30. Tem a duração de 90 minutos e a classificação etária é a partir dos 6 anos. Portanto, temos em trabalhos lá no Ramalhal, já desde ontem que estivemos a fazer as marcações, hoje já temos o cenário montado, estamos a começar a passar os cabos para ligar o equipamento, à noite teremos ensaio e testes e afinações de luz e pelo que me parece está tudo a postos para vos receber. Informo que a lotação é limitada, embora seja gratuito, é importante referir que de facto pelas questões sanitárias também decidimos limitar as lotações para que as pessoas pudessem estar em segurança, porque a peça estreou nestes tempos difíceis, não é? Embora seja gratuito, mas as pessoas têm que levantar o bilhete e têm que conseguir reservar o bilhete a partir do e-mail da Câmara Municipal, que seguramente vocês têm aí disponível. E a partir daqui a lotação está quase esgotada para a primeira sessão e temos alguns bilhetes para a segunda sessão, mas aqueles que querem assistir despachem-se, porque eles vão voar Já que não nem há pãezinhos quentes, é verdade. Pronto, Cuidado. fica aqui o aviso por parte do António que, lá está, co-diretor, assim é que é, estava difícil. E diretor de movimento de peça. Exatamente, da companhia, lá está, Radar 360. O que é que, enfim, as pessoas que forem ver podem esperar deste espetáculo? Muito bem, olha, Catarina, não é? A primeira grande questão é o convite fica mesmo para as pessoas terem esta experiência ao vivo, porque é um espetáculo ao vivo. Ele é ao vivo e vivo, significa que as pessoas têm que sentir essa vibração ao vivo. Mas seguramente poderão encontrar os nossos ofícios, que são nas artes de rua, o teatro, a dança, a música e algumas experiências que vão ser locais, que acontecem apenas em cada região onde apresentamos o trabalho, nomeadamente o cruzamento com as comunidades locais, sob o ponto de vista daquilo que nós chamamos o teatro gastronómico, onde apresentamos alguns pratos, embora é uma feira metafórica, porque ninguém vai poder comprar nada, ninguém vai poder comer nada, mas as pessoas vão se poder encontrar com a cultura local e regional e nós vamos fundir os nossos ofícios com as nossas artes, ou seja, com aquilo que nós queremos dizer. Então vamos poder ver dança com gastronomia, vamos poder ver circo com música, vamos poder ver teatro com interação com o público, portanto as pessoas vão poder ter uma experiência multidisciplinar e um espetáculo ao ar livre numa altura do ano que já temos condições sanitárias para podermos estar todos juntos e que o clima também já convida a estar no exterior, no espaço público e que a Praça 1º de Maio no Ramalhal tem um encanto particular, não só pela sua calçada portuguesa, pelo coreto, que também mostra essa identidade, pelos símbolos religiosos, como a arquitetura da igreja e por aí fora, mas também porque as festas populares acontecem lá, onde erguem os famosos arcos de Murta, não é? E a partir daqui podemos dizer que o resto é só mesmo presencialmente e desafiamos os espectadores a explorarem um bocadinho desta experiência connosco. Olha, António, eu ia pegar, já explicaste aqui um bocadinho, mas há um conceito inerente à peça, não é? Vocês foram aqui buscar um conjunto de tradições e de inspirações. Como é que vocês começaram a pegar nesse tal conceito? Muito bem. Portanto, Beatriz, isto é uma aventura que começa há 2 anos atrás. Ou seja, a peça começa a ser escrita, quer dizer, ele já era um projeto de gaveta, a feira era um projeto de gaveta, que encontrou um contexto nos tempos que correm, porque efetivamente o Ministério da Cultura e a Direção-Geral das Artes começou a enquadrar as artes de rua como uma arte, vamos considerar, maior, ou seja, começou a ter um lugar e um enquadramento para o seu apoio e financiamento e nós decidimos concorrer
concorrer, juntamente com os nossos parceiros, que é a Arte em Rede, decidimos concorrer com a peça à feira e, de facto, tivemos o apoio para levantar este espetáculo, e este espetáculo tinha uma fase de pesquisa extremamente interessante, que era, nós decidimos visitar cada uma das localidades, que são 12, a mais a norte é Pombal, a mais a sul é Montemor o Novo, e decidimos visitar todas estas localidades e aprofundar um bocadinho da cultura local. Não aquilo que está consagrado, não aquilo que é mainstream, mas aquilo que se calhar ainda temos por descobrir. O que vai mais fundo, não é? Na cultura de cada localidade. Em absoluto. E à procura um bocadinho também daquelas receitas mais caseiras, não é? Dos bolinhos da avó, para não industrializar a nossa arte, não é? E então decidimos começar a fazer entrevistas. Temos uma realizadora de cinema documental, que é a Patrícia Poção, que aproveito para deixar o convite que, de facto, no domingo nós vamos apresentar o início. Portanto, Torres Vedras vai ser o palco da exibição da primeira mostra de cinema documental, que é uma introdução ao documentário final que estreia em novembro, ou que estreará em novembro. Vamos apresentar um pequeno excerto seguido de uma discussão, de um debate, de uma troca de ideias, de uma conversa, aqui no Centro de Artes, que se chama Centro de Artes... E criatividade. Exatamente, meninas em uníssono, muito bem, e afinadas. E então vamos apresentar o documentário, que é de entrada livre também, e os elementos da companhia estarão lá para dialogar com os espectadores sobre alguma curiosidade. Portanto, aproveito para deixar o convite para virem assistir a este documentário. Assim sendo, começamos a entrevistar as pessoas no início do projeto. Essas mesmas pessoas, além de darem o seu depoimento, indicaram-nos outras pessoas que tinham interesses, nomeadamente na área da expressão dramática, do movimento, das artes físicas, da acrobacia, como o grupo da acrobacia aérea aqui de Torres Vedras, com a Tatiana, ou até mesmo pessoas que fazem parte dos grupos mais séniores da universidade e da aprendizagem, que se decidiram juntar a nós. Portanto, temos um intervalo, uma faixa etária transgeracional, que é extremamente interessante ver quase crianças, não é? Portanto, menores e séniores, e pelo meio todas as outras faixas etárias representadas, e que vão ter também uma participação não apenas no documentário, mas também ao vivo. E então a peça começou com esta investigação, e depois da investigação reunimos uma equipa multidisciplinar e nacional, à escala nacional. Portanto, há pessoas que habitam e que fazem a sua vida, a sua rotina diária no sul, há pessoas mais a norte e há pessoas a meio, como por exemplo a empresa de luz e som, que vem do centro do país e que acompanha toda a digressão do espetáculo. E reunimos esta equipa profissional, juntamos-nos lá em Matosinhos, onde estamos sediados, na cidade de Matosinhos, e começamos os ensaios e a investigação. E foi uma aventura que eu acho que ainda está a ser, ou seja, foi uma aventura que teve um princípio, mas que não teve um fim, porque é sempre uma estreia. Em todos os lugares onde vamos, adaptamos ao contexto local, não apenas à sua arquitetura ou à sua praça, mas também às suas tradições e à relação com a cultura local. Portanto, são 12 estreias. Isso acaba por ser o mais giro, não é? Irem a vários conselhos e depois lá está, adaptarem-se, não é? Porque as pessoas acabam depois por também se relacionarem com aquilo que vêm. Eu acho que é uma característica deste tipo de escrita. As artes de rua não são espetáculos que estão acabados, como os espetáculos de sala negra, não é? Os espetáculos de palco, que podem estar ou não, mas vamos falar de um modo geral, não é? De um modo geral, as artes de rua têm sempre alguma relação com o território onde são apresentadas. Não quero dizer que seja um espetáculo em site specific, porque de facto existe todo um cenário, toda uma matriz que se repete ao longo dos 12 territórios, mas os seus conteúdos e também os encontros inusitados que acontecem entre os profissionais e as pessoas locais acabam por atribuir um sentido de estreia e de novo, de novidade a cada uma destas datas. Portanto, há inclusive espectadores que aproveitam na lógica de proximidade, porque a semana passada apresentamos aqui no Sobral e esgotou. As duas apresentações esgotaram, estamos a falar na ordem das 300 pessoas, que é ótimo para os tempos que vivemos. E que, de facto, há pessoas de Torres que foram ver ao Sobral e que agora vão ver novamente em Torres, e pessoas do Sobral que vêm ver a Torres aproveitam por causa... as proximidades. Exatamente. E acabam por juntar. Sim. E depois há pessoas que vêm de mais longe, que eu acho que é uma coisa extremamente engraçada, que é aproveitam para fazer o roteiro. Exatamente, não é? um roteiro Okay. exatamente, como se fosse uma digressão de turismo cultural.
ok? Isso Sim, é ótimo. multicultural, não é? Multicultural. Do nosso país. Multicultural. Olha, e nós temos a sorte de poder receber este espetáculo agora no Ramalhal amanhã. Dizias que as Exatamente. entradas eram gratuitas, mas Certo. há aqui um levantamento de bilhetes Sim. que tem um horário. Correto. Consegue explicar aqui às pessoas? Adorava, mas adorava Nós temos a mesmo, mas informação. de facto, eu acho que a informação, acho que o mais sensato, porque depois cada Fica localidade. muito para assimilar, não é? Não, e acho que cada localidade também tem o seu modus operandi, Claro. ou seja, eu acho que o mais importante aqui é, oficialmente, acho que existe um e-mail e a partir desse e-mail depois há um levantamento, há todo um procedimento que, E na que junta foi... de freguesia do Ramalhal. Exatamente, que também- ainda para mais é mesmo local, não é? Ou seja, as pessoas fizeram esta escolha. Nós também temos uma bilheteira à entrada do espetáculo, que é uma bilheteira de Ótimo. ficção, não é? Mas que as pessoas, se dirigirem lá, seguramente terão toda a informação. Portanto, tanto podem fazer à distância como podem fazer presencialmente. Ótimo. É fácil. Está aqui um ótimo plano Sim, para um sábado e à o noite. que eu gosto disto é que lá está, isto é um programa de família, não é só para crianças ou só Exatamente. para adultos, Correto. é família toda. Absolutamente. E eu acho que isso é muito importante porque, de facto, as artes de rua, elas não selecionam os seus públicos, não é? São os públicos que selecionam aquilo que querem assistir. Portanto, é uma maneira também de democratizar o acesso à fruição cultural. E isso é muito importante num tipo de espetáculos desta tipologia, porque ele tem uma raiz que é popular, sem dúvida, mas depois projeta-se para a vanguarda, para a contemporaneidade, pela maneira como é escrito. E acho que esse trabalho de encenação da Julieta Rodrigues foi, modéstia à parte, Só pode mas ser ótimo. foi bem conseguido. Exatamente, Claro. ou seja, eu acho que ela teve critério na escolha dos conteúdos e conseguiu atravessar as diferentes gerações, porque de facto não há ali nada na linguagem, que mesmo que haja algumas questões que não se entendam, no momento pelo menos sentem-se. E acho que isso é muito importante ver adultos e crianças a usufruírem, e acho que este também é um bocado o sentido das artes de rua, na sua dimensão quase de serviço público. Claro. Pois para conseguir chegarmos a várias idades é preciso fazer um excelente trabalho. Obrigada, É isso. Gonçalo, por nos vires Obrigada. apresentar esta peça que vai decorrer amanhã no Ramalhal. A que horas? Às 21 horas e às 21 Com 22h30. duas sessões, isso Quase mesmo. lotadas, por isso já sabem, corram, Apressem-se. despachem-se, porque atenção, É a casa isso vai mesmo, estar cheia. já sabem. Obrigada. Obrigado pelo Obrigada, convite. Gonçalo. Ok. Obrigada.